Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos no início dessa semana para trazermos toda a energia necessária para as nossas conquistas, começando pela força e começando pelo fim da ilusão. Pronto, Selena surtou. Não. Muitas vezes nós temos que lidar com verdades que são doloridas no começo, mas que são bênçãos absurdas em nossas vidas. Quando a gente começa a crescer e se expandir, tudo aquilo que puxa a gente para baixo começa a não caber mais na nossa vida. E assim acontecem os desligamentos. Alguns desligamentos parecem desconfortáveis, mas são necessários. Se o seu espírito cresce numa garrafinha pequenininha, ele não tem mais para onde ir em dado momento, e aí ou a gente quebra a garrafinha para que você possa crescer, ou a gente aceita, né? Que aquele é o lugar onde a gente vai terminar a nossa vida, naquele lugar desconfortável chamado zona de conforto. Então, a oração de hoje tem a finalidade de trazer os nossos anjos para dentro de nossas casas, de nossas vidas, saudá-los, agradecer, mas a tônica do nosso encontro hoje é o transbordar das verdades, a luz, o holofote de luz sobre aquilo que verdadeiramente tem que saltar aos nossos olhos. E nós vamos precisar dos nossos anjos guardiões para nos ajudarem nesse processo, porque esse processo é um processo dolorido. Se fosse fácil a gente enxergar que está na zona de conforto, não teria ninguém nela. Ela engana, ela bate com a passividade que existe dentro do nosso coração, com a necessidade de preservação que o ser humano tem, que é inerente à sua alma, visando não gasto de energia, não gasto de energia física, não gasto de energia espiritual, mental. O ser humano tende àquela preguiça, entre aspas. Então, sair da zona de conforto requer que o caos se estabeleça, para que nós possamos, a partir do caos, criar uma nova ordem. Não é fácil, não é gostoso, não tem aquele jeitinho de quero mais. Entende? Então hoje, algumas verdades serão... Nós estamos aqui hoje reunidos para clamar aos nossos mentores e aos anjos que nos ajudem a enxergar essas verdades. O Espírito Santo, junto dos anjos, que vão nos amparar durante essa travessia, enxergar essas verdades. Aí nós vamos pedir a ajuda de Deus para conseguir suportar um ou outro desconforto, né? A autorização dele para conseguir sair da confusão. Não adianta a gente ter entendimento se a gente não tem a estratégia e as armas para poder resolver o problema. Então hoje tem um gostinho de confusão, tá? Mas é porque eu sinto em cada um de nós a necessidade de expansão. Nos últimos tempos tem se tornado cada vez maior. E eu vejo que os nossos padrões, as nossas crenças, aquilo que foi colocado no nosso coração desde criança, nos impede muitas vezes. Nós chegamos a confundir desprendimento com maldade. Você não é obrigado a ficar atado a algo que te puxa para baixo, a algo que faz a sua energia ir de mal a pior. E nós conseguimos confundir isso com maldade. Imagina que eu vou tirar aquela pessoa de perto de mim, coitada. Como ela vai ficar? Como você vai ficar daqui a um tempo, depois de não ter mais uma gota de sangue para ser sugada, para ser chupada? É muito fácil, quando a gente está estável, achar que está tudo bem. A gente precisa chegar num ponto de não ter mais força para reconhecer que devia ter cuidado dessa força durante muito tempo ali atrás. Isso não é inteligente. Então hoje estamos aqui reunidos para tirar esse desconforto do nosso coração.
Vinde, Senhor Jesus, traga a sua presença, traga a segunda chance, através do seu sacrifício, para que nós possamos acertar os caminhos e as arestas que precisam ser acertadas. Nossa Senhora, traga a sua doçura, traga o seu coração de mãe, para que nada disso aconteça em forma de conflito, de mágoa, de mais angústia ainda. Espírito Santo, junto com os anjos, nos dê a sabedoria e o operacional, porque milagre bom é milagre completo. Deus, Pai Todo-Poderoso, nos autorize a expansão, já que somos da linha de Josué, já que somos da linha do rei Salomão. Nos autoriza essa expansão, autoriza que sejamos luz e cada vez mais luz, luz suficiente para cegar os olhos daqueles que não podem nos compreender, tampouco caminhar do nosso lado. Quando a luz se transforma em desconforto, ela afugenta. Porque os seres humanos que vivem em trevas, que não conseguiram encontrar uma sublimação espiritual, eles vêm até nós que tentamos cuidar disso todos os dias, atraídos pela luz. Mas não existe luz sem o calor. E aí quando eles encostam, eles não podem suportar o calor que vem junto. O calor do nosso coração, o calor das nossas emoções, o calor das nossas palavras, dos nossos laços de relacionamento. E aí tá feito o estrago. Se alguém precisa da sua luz, mas não pode suportar o seu calor, é óbvio que essa pessoa vai te sabotar. É óbvio que essa pessoa precisa estar do seu lado para poder enxergar as coisas com clareza através da sua clareza, já que ela não tem uma clareza própria, mas ela vai tentar tirar coisas de você, porque ela não suporta o seu calor, então você a alimenta e perde de si. Faz sentido? O único que tentou separar a luz do calor tem um reino das trevas. Eu não sei aonde, né? Diz o meu filho pequeno que é lá embaixo, que tem que atravessar o mundo inteiro até chegar lá embaixo. Mas o reino das sombras foi dado a uma pessoa que queria separar, né? A um anjo que queria separar a luz do calor. E por determinação divina isso é impossível. E por determinação divina, quem acredita nisso pertence a um reino próprio. Veja como é profundo o que a gente está falando hoje. Veja como é profundo. Quem quer a sua luz, precisa da sua luz, tem que aceitar o seu calor. E que muitas vezes é tão quente que pode queimar o outro. Se o interesse for só de um lado, é mais um vampiro, uma vampira, mais um sanguessuga, uma sanguessuga para a coleção. Prefira perto de você pessoas decididas, que escolhem um lado, que escolhem um time, ainda que escolham errado. Pessoas que não sabem fazer escolhas, um dia você pode precisar ser a escolha dela, ser a camisa que ela vai vestir. E ela não vai conseguir estar do seu lado, porque ela não consegue estar de lado nenhum. Prefira ao seu lado pessoas leais, que tenham coragem de te contrariar, mas que jamais permitiriam que um amigo, uma amiga, falasse de você na sua ausência. Nas horas comuns, coloca para você tudo aquilo que você precisa saber, ainda que isso arrisque a sua amizade. Prefira perto de você pessoas que sonham alto, mas que transformam isso num projeto escrito. Porque pessoas que só sonham nunca alcançam. Pessoas que projetam e colocam o sonho em ação gradual realizam.
e chegam mais distante ainda do que imaginavam se tiverem fé. Prefira essas. Eventualmente, nós somos escolhidos na Terra para cuidar de alguém, para dar suporte, para ser a realidade na vida do outro, o choque de realidade muitas vezes. Mas na maior parte do tempo somos sozinhos. E não devemos esperar que outras pessoas sejam eleitas para cuidarem da gente, apesar de muitas vezes nós sermos eleitos para cuidar dos outros. É tão unilateral, é tão estranha essa equação de nós atuarmos ajudando outras pessoas e quando chega a nossa vez de ser ajudado, parece que ninguém é eleito. Entenda, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, prestes a ser entregue pelo beijo de Judas, ele suava frio e tinha lágrimas de sangue. Pediu aos apóstolos que todos ficassem acordados, vigiando. Ele sabia que ele seria entregue e sua via crucis começaria ali. Ele chega a ter medo e diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se for da sua vontade, que eu aceito se for da sua vontade. Os apóstolos todos dormiram, porque existem situações que nós temos que enfrentar sozinhos. Se Jesus foi abandonado no momento mais difícil da vida dele, imagina nós. Então isso é o fim da injustiça, o fim do mundo? Não. Isso é algo comum, que sempre vai estar prestes a acontecer. E é justamente no nosso momento de passagem. Tem portal que a gente não tem que passar de dupla. Tem portal que a gente não tem que passar de grupo, que a gente tem que passar sozinho. E nessa hora, todos dormem. Todos parecem não estar conectados àquilo que nós desejamos. Todos parecem estar vivendo um momento diferente do nosso. Todos parecem estar imersos naquilo que você jamais estaria. Não é o fim do mundo. É um sempre, quase sempre. Então, se você está se sentindo sozinho, sozinha agora, nos seus ideais, na novidade que você vai ter que encarar, para a qual você se sente absolutamente pronto, pronta, olha para os lados, não tem ninguém tão pronto quanto você, acredite, essa porta é a sua, para passar sozinho, sozinha. Não terceirize bênção. Quando a bênção é para você, ela é para você. Tem que ficar dividindo bênção por quê? Nós devemos crescer a ponto de sermos oportunidade para outras pessoas. Mas dividir bênção, tem momento que ela é só sua e acabou. Quando Jesus foi entregue, veja bem, ele se tornou dono dos céus, né? Ele ficou ali, foi para o lado direito de Deus. Era o seu melhor momento, o momento mais importante. O que aconteceu antes dele sair desse mundo estragado, cheio de seres humanos egoístas, e passou aí ao melhor reino, ao melhor lugar que ele poderia ter na vida? O que aconteceu antes? Ele foi traído com um beijo. Isso mostra pra gente que pessoas que nos adulam podem sim puxar o nosso tapete, e na maioria das vezes é isso que elas fazem. Não é surpresa nem pra mim, nem pra você. Então não há necessidade de um susto quando isso acontece, se nós já sabemos que isso vai acontecer. Primeiro ele é traído por um beijo de Judas, o apóstolo, um dos apóstolos que ele mais admirava. E depois, quer dizer, isso foi depois. Antes,
Ele é abandonado por todos os outros apóstolos, os outros 11, que dormem enquanto ele sofre precocemente sua morte. Depois de tudo isso, ele é torturado, atormentado, desacreditado e vê as pessoas mudarem de lado. Todo mundo que aclamou ele na entrada de Jerusalém, no burrinho, todo mundo que estendeu roupas no chão para que ele passasse, Hosana ao filho de Davi, Hosana nas alturas, essas mesmas pessoas mudaram de ideia e na Páscoa, quando se podia libertar um preso, escolheram libertar Barrabás e não Jesus, o Salvador. Como se não bastasse, ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Se você está se sentindo mal nesse momento, se esse momento é um momento muito difícil, em que você se sente só, traído, colocado de escanteio, cercado por pessoas vira-casacas, ou pessoas cujos males causados na terra foram muito maiores do que aqueles que você jamais sonhou em fazer, entenda, a próxima parada é a felicidade. A próxima parada é a bênção sobrenatural, é a dupla honra. A próxima parada da sua vida é o lugar mais longe de casa e o mais bonito em que você jamais esteve. Se você está sentindo que o peso é grande, que a cruz é pesada e que ninguém pode te ajudar a carregar, boas notícias estão a caminho. Sucesso, prosperidade, abundância e uma vida de sonho que você jamais poderia imaginar. Agradeça. Faça esse exercício agora. Agradeça ao mal que te carrega, porque ele vai passar a trabalhar para você. Agradeçamos agora ao mal que nos carrega, porque ele passará a trabalhar para cada um de nós, para os nossos desejos. É esse mal aí, ele mesmo. Podem entrar todos os arcanjos, sejam bem-vindos. São Rafael cura tudo, traz a revelação. Amém. São Miguel nos protege com sua espada das artimanhas do reino das trevas, nos protege das dúvidas, do mal que existe dentro da gente, que é a nossa própria limitação. Vem com a espada, arranca tudo pela raiz. Amém. São Gabriel nos traga boas notícias, depois de toda essa tormenta, essa hecatombe, que as notícias maravilhosas sejam nossas. E que nós possamos também levar notícias maravilhosas a outras pessoas. Se queremos ter oportunidades enormes para podermos ser oportunidades de outras pessoas, assim também queremos ter notícias maravilhosas e poder dar notícias maravilhosas a outras pessoas. No nosso momento mais sombrio, nós encontramos a luz. No nosso momento mais sombrio, na nossa 3 da madrugada, nós encontramos a luz. É ali que ela está. E hoje você vai ter uma grande resposta. São Gabriel vai trazer uma excelente notícia na sequência, porque os anjos estão aqui, estão aí, estão em toda parte, nos trazendo o divino, nos trazendo a proteção, o sobrenatural. Sinta o poder sobre sua cabeça, percorrendo todo o seu corpo. Estenda esse poder aos seus filhos, aos seus pais, às pessoas que você ama,
aos seus animais de estimação, sua casa, seus pertences pessoais, seu carro, sua casa na praia, seu sítio, seus pertences todos, tudo aquilo que você luta para ter é seu e deve sim ser protegido. Que o Senhor Deus abençoe o nosso pão de cada dia, ainda mais, porque acreditem, já é abençoado. Livramentos também são bênçãos. E somos libertos todos os dias de situações horríveis que a gente não ousaria nem tentar imaginar e projetar o sentimento. Eu desejo a todos nós uma noite maravilhosa e protegida, que as revelações sejam as mais importantes para que a cura possa se dar e a dupla honra também. E saiba, Deus escuta conversas que você não escuta. Por isso, Ele tira algumas pessoas da sua vida sem que você entenda muito bem o porquê. Nesse caso não existe uma perda, existe um livramento. Ele não vai permitir que você seja chacota na casa e na mesa de ninguém. Por isso Ele vai te livrar, Ele vai nos livrar das pessoas que escarnecem das nossas condições, que zombam das nossas dificuldades, que atribuem a nós segundo as intenções que não existem. E com isso podemos perder pessoas que gostamos muitas vezes, caso elas estejam atreladas a outras que sejam o laço do passarinheiro. Às vezes a pessoa não é má, a gente gosta, mas anda entre gente má e concorda mesmo que não siga, permite. E o pior mal de todos é aquele que resulta do bem e da justiça que não é feita. Então, se amanhã você acordar com respostas na sua mente que deem conta de afastamentos, livramentos, decisões e escolhas, siga seu coração. E lembra sempre, a graça de Deus te basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. A paz de Cristo para cada um de nós e de todas as pessoas que a gente ama. Amém.